Bom, primeira coisa que eu quero saber, quem aí que já conseguiu assistir o filme que está combinado lá? O filme Clique. Maísa Eu já, assisti. Mônica já. Eu deixei o Eu meu já, link para vocês, caso vocês não tenham a Amazon Prime, vocês podem usar, né? Fala, Mari. eu já assisti. Já assisti. Tá, quem mais? Quem que não Você assistiu fala na íntegra? é Na íntegra? íntegra, aham. Da Ah, já assisti íntegra. umas 3 vezes esse filme. Eu Vocês já também. tinham assistido faz tempo ou vocês foram assistir agora? Ah, repete direto na Sky esse filme. Gente, eu acho esse filme muito bom, não sei se vocês gostaram. Sabe por quê que eu acho bom? Antes de eu ver esse filme, né? Esse filme já é antigo, mas eu sempre quis ter isso, sabe? Se eu tivesse um controle remoto da vida, eu ia fazer igual, eu ia fazer a mesma coisa. É, deve ser muito É, só bom. que, só que Controle, o filme ele dá uma lição de moral, né? com certeza, né, gente? Com certeza. É o objetivo do Questão de filme. família. Questão de família, né? É, sim. Chega no final, você não sabe se é um sonho ou não, né? Que ele deita lá naquela loja. Nise, tudo bem, Nise? Bom, gente, Oi, então boa assim, noite, tudo bem? boa noite. Eu mandei uma brincadeirinha para vocês ali no grupo. Alguém entendeu a minha segunda intenção com essa brincadeira ali? As minhas más intenções? Como é que eu vou? Deixa eu mostrar só para vocês. Ah, Vocês viram esse videozinho que eu mandei? Vocês entenderam as minhas segundas intenções com isso ou não? é que dá para entender o que ele fala, mesmo não falando corretamente, é isso? É muito mais que isso, Nise. É que assim, todo mundo fala assim. Aquilo ali tá tirando sarro porque é um sotaque específico, né? Que eu Uhum. imagino que seja o sotaque do mineiro. Tem algum mineiro aí? Eu sou de Franca, pertinho de Minas. Deve ser, né, Nise? Deve ser parecido. É, Mas, gente, cada sotaque tem suas peculiaridades, mas todo mundo junta palavras na hora de falar. O mineiro acho que um pouco mais, né? Mas todo mundo faz isso. E em inglês também se faz isso. Só que o jeito que se faz em inglês é diferente do jeito que se faz em português. Não são as mesmas letras que se juntam, não são as mesmas palavras, é tudo diferente. Então, se a gente vai aplicar o nosso conhecimento do português para a linguagem oral do inglês, nada vai funcionar, nada vai dar certo. E como a linguagem é diferente da escrita, tanto no português quanto no inglês, a escrita é uma coisa, né? A escrita é a representação da linguagem, mas a língua mesmo, ela é a fala, né? A, a língua é uma maneira que encontraram de representar os sons, as palavras. Então, é a mesma coisa que você ter um desenho de um carro, por exemplo, não é o carro. O carro verdadeiro é uma coisa, o desenho é uma representação. Então, a escrita é uma representação. O inglês representa as letras de um jeito, os sons de um jeito, e nós, com o nosso alfabeto, com as nossas palavras, representamos na escrita diferente. Então, o conhecimento que a gente aplica na linguagem oral do inglês não dá certo, tanto com relação às sílabas tônicas, né, acentuação, divisão de sílaba, tudo aquilo que vocês estudaram lá na escola é Oi? tudo diferente em inglês. Não é só a gramática que é diferente. A gramática é muito diferente, né? Mas a parte da linguagem falada também é diferente. E o que me preocupa é o seguinte, gente: tudo que a gente vai fazer nesse projeto do Inglês com Filmes são coisas muito doidas, muito malucas, para falar a verdade. São coisas que eu vou falar para vocês fazerem e vocês talvez pensem assim: meu Deus, da onde que esta teacher tirou coisas assim para falar para a gente fazer? Mas eu quero deixar vocês muito seguros que eu não sou maluca, né? Não estou inventando nada novo aqui. Tudo que eu faço tem fundamentação da ciência, né, da linguística, da fonética. Eu vou mostrar alguns livros aqui para vocês que eu tenho sobre esse assunto, tá? Só para vocês terem noção, gente. Os livros que eu já li aí ao longo da minha vida, eu posso até passar para vocês a fonte depois.
Eu tô só com alguns aqui em casa hoje, ó. Então, isso aqui é tudo, ó, todos esses livros aqui que eu tô mostrando são livros grossinhos, né? Deixa eu ver se tem algum desenho legal aqui para mostrar. Ó, do aparato fonador, tal, né? Como é que se faz os sons. Enfim, toda aquela coisa que eu sempre explico para vocês, não é tirado da minha cabeça, né? Esse aqui, ó, é muito legal. Esse aqui é um dos melhores, na minha opinião. O problema é que esses livros aqui são todos em inglês britânico, sabe? Não tem muito estudo sobre fonética com o inglês americano. Então, a gente tem que adaptar um pouco para o sotaque americano. Tudo que se estuda de fonética, até o que eu vi até hoje, assim, de material para comprar, é inglês britânico. Esse aqui, ó, que também é um livro incrível, tá? Esse aqui foi o primeiro que eu li na época da faculdade, há muito tempo atrás. Mas, enfim, é tudo fundamentado, sabe? E, além de ser fundamentado, já fiz essa experiência, né? Essa experiência, esse trabalho, esse projeto que a gente vai fazer, já fiz com vários alunos. Vocês vão assistir as aulas onde eles comentam qual foi o resultado, né? Ao longo desses 2 meses, agora agosto e setembro, vocês vão assistir todos esses vídeos e vão entender por que que é tão difícil falar inglês e escutar inglês, né? Então, o nosso foco nesse projeto é a linguagem falada, tá, gente? Então, assim, muitos de vocês, se não a maioria, deixa eu ver aqui, a maioria de... Poderia ser qualquer frase, né? Mas eu vou pegar as frases. Todos vocês estão em outro curso comigo, né? Num curso regular, onde a gente estuda gramática, né? Tem os livros, acredito que todos que estão aqui. Lá é um assunto. Lá a gente estuda a linguagem de uma forma mais esmiuçada, mais simples, né? Mais lógica. O que nós vamos fazer aqui é totalmente diferente. Tá bom? Mas eu peço que vocês deem um voto de fé aí para esse projeto, porque ele funciona, tá? Talvez vocês não vão ter um resultado tão bom na primeira vez que vocês fizerem, né? Todos aqui estão fazendo pela primeira vez, porque é tudo muito novidade. Neide, você já participou de algum, Neide? Acho que já, né? Eu acho que a Neide já. Mas, conforme o tempo vai passando e vocês vão participando de mais, talvez no segundo, no terceiro momento, vocês vão ver as coisas se encaixando. Aonde que as informações se cruzam e tudo vai fazer sentido. Sabe aquela coisa que você não entende? Meu Deus, eu escuto inglês, parece que é tudo embolado. Não sei onde que uma palavra termina e onde que começa a outra. Se vocês têm essa impressão, é para entender esse tipo de coisa que a gente vai fazer esse estudo, tá? Você está falando o inglês com filme, Isso, Elaine? Neide. Você já participou de algum? Eu não participei, mas eu cheguei a assistir todos que eles fizeram, assim, que a menina fez da dublagem, assisti. Eu acho que quase todos eles Mas você participou das aulas, né? participei. Isso que eu tô falando, Eu acho que participou. eu só não participei da época que eu estava com minha filha, que ela ficou ter neném, que eu fiquei 2 meses fora, quase 3. Tá, Neide, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tudo que você viu lá de conteúdo que a gente estudou, você achou meio fora do normal, assim, meio diferente, A gente estranho? olha, assiste é meio sério, a gente não sabe, fica meio confuso, né? É, né? Mas é legal, é bem divertido em assistir, nossa, muito legal. Gente, é um pouquinho confuso mesmo, porque é muito diferente da nossa língua. Mas, e outra, é um assunto que a fonética, tem muita gente na faculdade de letras que está estudando fonética, que é professor, e não entende a matéria. Então, ela não é uma matéria que 100% das pessoas vão entender. Talvez tenha aqui no nosso grupo pessoas que vão achar muito difícil, que não vão gostar, não vão se adaptar. Não tem problema nenhum. O que eu sempre digo é o seguinte: essa pessoa não está ainda madura o suficiente para entender aquilo, sabe? São conceitos bem diferentes mesmo. Então, se você achar muito escandaloso, muito diferente, fica tranquilo, sabe? Às vezes não está no momento certo para você fazer isso. Mas quem conseguir ir entendendo ao longo das semanas aí que vão passando, e compreendendo e colocando na prática, é uma coisa que transforma o seu listening. 100% transforma o jeito de você escutar e o jeito de você falar o inglês. Quer ver? Quem que tá? A Elaine. Vou pedir para Elaine contar para gente que ela fez da última vez, né, Elaine? Sim, eu fiz.
Eu quero fazer uma Boa perguntinha. primeiro, né? Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Conta o que você achou das aulas que a gente teve lá no Inglês com Filmes do último projeto. Na verdade, já faz um tempo, né, que eu estudo inglês e tudo, e assim, chega um momento que você tá parado, você não vê progresso, você não entende nada, você não vê melhora. E com os filmes e a música, quando junta com toda aquela questão teórica, porque a gente precisa assistir aqueles vídeos, se não assistir não vai fazer o menor sentido, né? A gente vai ficar na mesma situação. Aí você consegue, porque na idade da gente, né, que não tem mais, todo mundo aqui já não é mais criança, é adulto, então, assim, a forma da gente aprender inglês é totalmente diferente, precisa fazer sentido para a gente, precisa fazer sentido, e realmente quando junta a questão da fonética e as aulas práticas de música com vídeo, aí faz sentido, a gente começa a melhorar. Agora, além disso aí, tem que a prática sistemática. Se não for essas duas coisas junto, né, os filmes, o vídeo e toda aquela teoria, precisa assistir aqueles vídeos. Você assiste uma, não entende, duas não entende, três não entende, na quarta, e com mais algumas aulas desses projetos que a gente faz, aí começa aos poucos a fazer sentido. É isso Né? aí, Elaine, é isso aí. Muito obrigada. Gostei de algumas É um coisas que você processo, falou. é um processo. É um processo. Gostei que você falou. Tem que juntar as aulas sistemáticas, que são as aulas lá do curso regular, que eu chamo, né? Tem que juntar as duas coisas. Quer ver, gente? Vamos imaginar assim, ó, uma criança quando ela aprende a falar. Ela aprende a falar com a mãe em casa, com o pai, né, com a família. Até uns 3, 4 anos ali, ela já está falando praticamente tudo. Só que ela não sabe escrever. Daí ela vai para a escola com 6 anos, 7 anos para aprender a escrever. Quando ela começa lá a aprender as letras, os sons das letras, as palavras, as sílabas, né? Ela já sabe a língua. Então ela vai aprender a representar por escrito as coisas que ela já sabe. Quando a gente aprende depois de adulto, é aquilo que a Elaine falou. A gente já sabe uma língua, pelo menos, né? A nossa língua materna, o português, e a gente já sabe escrever. Ou seja, a gente já tem a lógica toda da escrita na nossa mente, a gente já tem a lógica da gramática, a gente já sabe o que é singular, o que é plural, o que é feminino, masculino, o que é um verbo, o que é um tempo verbal, futuro, passado, os conceitos a gente já sabe. Por isso, a gente tem algumas vantagens em relação a uma criança que está aprendendo a falar. Mas a gente tem algumas desvantagens, porque, ó, vamos comparar. A criança, primeiro ela sabe falar e depois ela vai aprender a escrever. A gente vai para a língua estrangeira já sabendo escrever. Só que a gente começa a estudar um curso regular pegando da escrita para frente, né? Pegando regras, gramática, é mais ou menos o que a criança faz quando ela vai para a escola. Mas toda essa bagagem da linguagem oral falta nos cursos, né? Não é bem exatamente que falte, gente. Vejam se vocês me entendem. Tem muito exercício de listening, de fala, de repetição, de linguagem oral dentro dos cursos. Isso tem. Mas a quantidade não é suficiente para o que vocês precisam. Vocês precisam formar uma memória auditiva grande o suficiente de escutar uma palavra e lembrar do significado, lembrar que você já viu. Então, por mais que tenha nos cursos, faz falta uma bagagem além, sabe? Então, é isso que a gente tenta fazer no curso Inglês com Filmes, é trazer essa referência da linguagem falada, que teria que cada aluno buscar por si só, né? Então, você vai para a escola para aprender algumas coisas, mas você teria que ter uma vivência já anterior a isso, para poder chegar na escola, o professor explica, tal coisa é assim. Por isso que eu escutei fulano falar isso. Mas você não tem eco, né? Você só tem aquilo que você está aprendendo no dia da aula. Você não tem referência. Então é para criar algumas referências que a gente faz esse tipo de trabalho, principalmente referências da linguagem oral, né? Só que a gente vai criar referências, né? Coisas que se vocês tivessem já uma bagagem seria mais fácil. Mas isso é necessário. Quem que quer falar? Eu queria falar. E outra coisa que é muito difícil para nós adultos, assim, é porque a gente leva
a forma como a gente aprende português com inglês, não dessa forma, né? Então, assim, a princípio a gente tem um choque de realidade, né? Que a gente pensa que tá tudo ok, não é assim que lê, é assim que fala, mas não é, né? E a forma como eles falam, estava até prestando atenção à questão das palavras fortes, sílabas fortes, essas coisas, é tão imperceptível, porque no caso deles é tão natural, então, assim, é muito difícil a gente pegar aquele ritmo ali e ler e escrever ou falar da forma que eles falam, mas, assim, o fato da gente levar a forma como a gente aprende português com inglês é outra coisa dificílima, aí Na dificulta verdade, mais. isso atrapalha, né, Elaine? Na verdade, isso atrapalha. Os conceitos que você traz do português para aplicar no inglês, na linguagem oral, eles atrapalham, na verdade. Com certeza. Eu não sei se isso que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, mas vocês vão começar a entender o porquê a partir do momento que começarem realmente a assistir os vídeos que a Elaine está. Bom, então, o que mais que pode falar, gente? Quem quiser falar aqui pode falar, não tem problema. Bom, eu já vou mostrar para vocês quais são os vídeos, tá? Que a Elaine falou assim, olha, se vocês não assistirem, não vai acontecer o milagre na aula, tá? É preciso que vocês acompanhem o conteúdo. A partir do dia 20 de agosto que a gente começar para pegar, vai ser bem intenso, porque vai ser um conteúdo por semana, vocês têm uma aula teórica sobre aquilo, explicando, tem a aplicação na cena, né? Então, vai ser intenso, tá? São 4 semanas bem intensas mesmo, mas vale a pena, vocês vão gostar no final. Aqui, ó, eu tô abrindo o curso Inglês com Filmes, tá? Eu vendo esse curso separado para quem já tem inglês, assim, quer só fazer a parte mais prática, mas eu tô abrindo aqui, esse conteúdo vocês têm lá dentro do curso de vocês, num módulo chamado Pesquisa de Campo, para mostrar o seguinte. Existe o plano A, o plano B, que são coisas que vocês podem fazer em casa, separadamente, cada aluno. Cada um escolhe o filme que quiser, o seriado que quiser, e eu vou acompanhando por fora. Vocês vão me mandando as atividades ali no WhatsApp e tal. Vocês podem, inclusive, usar esse filme que a gente já está assistindo, já vai comentar, já vai trabalhar para fazer, se quiserem, o plano A, o plano B. Então, isso é uma coisa para vocês fazerem individualmente. Nesse projeto que a gente está começando agora, a gente vai fazer uma coisa coletiva. E o porquê que eu digo que é intensivo? Porque a gente vai misturar todo o conhecimento que tem aqui nesse curso em 4 semanas. Aqui você tem coisa para fazer por mais tempo, mas a gente vai ter 4 semanas para aplicar conhecimentos que estão aqui. Então, gente, os vídeos que são importantes vocês assistirem são esses aqui, ó. Quero ver se eu acho. Mas depois eu posso até passar lá no grupinho para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu achar. Ó, o plano A, o plano B, vocês podem assistir se forem fazer o plano A, o plano B. Vocês podem fazer isso num outro momento. A partir de agora, a gente vai começar com... Cadê o primeiro? Só um pouquinho que eu já acho. Aqui não precisa. Tudo isso aqui vocês podem assistir depois, tá? Num outro momento, com mais tranquilidade. Ou se quiserem assistir já. Mas, ó, vamos lá. O primeiro deles que eu gosto sempre de pedir para assistir é o uso da língua. Tem 44 minutos. Esse vídeo aqui é importante vocês assistirem antes do dia 20, tá? Depois, nós temos o papel da linguagem corporal na comunicação. O que é linguagem corporal, gente? Quem sabe o que é linguagem corporal? Um gesto, As expressões do rosto, os gestos, né? O que a pessoa está tocando, está pegando, o que está acontecendo, né? São a linguagem corporal. Tudo isso aí no faz vídeo parte da aí, comunicação. desse vídeo aí, você até fala que só 7% do que a gente vê
se refere à linguagem. O resto é tudo expressão. Então, assim, é nesse ponto também que a gente acaba em desvantagem com uma língua estrangeira, porque eles já vivem aquele contexto todo, já trazem toda essa bagagem do contexto que eles vivem, e a gente não, a gente fica muito focado na linguagem. Exatamente. A gente deixa de deduzir coisas porque acha que não vai entender. Na verdade, assim, a nossa intuição, a nossa criatividade, coisas que fazem parte da comunicação. Às vezes, na tua língua, você está em casa, a tua esposa falou uma coisa, você não entendeu direito, mas pelo gesto que a pessoa fez, você, ele está com fome, quer fechar a porta. Você acaba completando a informação, mesmo sem ter compreendido 100%. E isso na língua estrangeira é muito difícil a gente fazer, a gente parece que quer entender 100%, né? E daí a gente tem a sensação de que não entende a língua estrangeira e que entende 100% da nossa língua, né? Quando, na verdade, a gente completa muita coisa que faltou, né? A gente deduz muita coisa. Então, esse aqui da linguagem corporal é importante também vocês assistirem antes do dia 20, tá? Porque ali, a partir do dia 20, eu vou pegar de um certo ponto para frente. Tipo assim, isso aqui eu vou deduzir que vocês já entenderam e vamos tocar para frente. A linguagem é som. Aqui começa a ficar mais intenso um pouco o conteúdo, tá? Então, essas três aulas aqui, eu vou pedir para vocês assistirem antes do dia 20. Quando a gente for entrar na hierarquia da fluência, isso aqui é um termo que eu inventei, aqui começa o conteúdo realmente aplicado para a cena que nós vamos escolher do filme. Então, a partir daqui, a gente vai assistir juntos. Juntos, eu digo assim, não ao vivo juntos. Eu vou passar um vídeo por semana para vocês entenderem em casa, com antecedência, e a gente vai se encontrar para aplicar aquilo ali na cena do filme. Então, você tem a hierarquia da fluência, a conexão do discurso, o ritmo da língua e as pausas. São quatro vídeos aqui, só que eu acho que eu vou começar ao contrário, eu vou começar pela pausa, para ficar mais lógico. E o dos vícios de linguagem também é uma coisa que a gente vai ver no final. Então, aqui a gente vai trabalhar um desses conteúdos por semana. Vocês assistem em casa primeiro, tentam entender, como a Elaine falou, às vezes assistindo uma vez não faz sentido. Assiste duas, assiste três, e aí a gente vai construindo junto a transcrição da cena do filme, tá? Para chegar no final e vocês conseguirem representar aquela cena. Falar aquelas falas que estão ali da maneira natural como um falante nativo fala, tá? Então, tudo que envolve aquela fala são emoções, é o jeito que a pessoa falou, é o contexto, é se gritou, se chorou, tem muita coisa envolvida, não são só palavras, tá? É um pouco além das palavras. Então, eu vou passar para vocês lá no grupo os vídeos que vocês devem assistir antes. Quem quiser assistir pela plataforma também dá, tá? Não tem problema. Eu só vou passar para ficar mais organizado lá e vocês não terem que procurar tanto, tá bom? Quem quiser fazer o plano A, o plano B em casa separado, pode fazer, mas não é isso que nós vamos fazer juntos, tá? Não é o plano A nem o plano B. É outra coisa. A gente vai transcrever as falas, como a gente escuta, e praticar. Praticar aplicando tudo que a gente ensina aqui. O que é transcrever, gente? Vê se vocês conseguem entender aqui, ó. Esses símbolos que vocês estão vendo aqui, ó. Dá para entender alguma coisa? Isso aqui, gente, se chama o alfabeto fonético internacional, tá? São símbolos que são usados em todas as línguas para representar, por exemplo, o som do X. Pode ter som de S, som de Z, vários sons, mas em cada palavra é uma letra diferente. Então, quando a gente pega o alfabeto fonético, a gente tem uma representação para cada som, independente de que língua que está aquilo ali. Se está em japonês, em alemão, em português, é um alfabeto internacional. Então, qualquer um que conhece o alfabeto fonético internacional vai conseguir saber a pronúncia das palavras, olhando lá no dicionário, seja em que língua for. Por isso que é legal. Mas a vantagem do que nós vamos fazer, que eu chamo de transcrição fonética amadora, é o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo aqui de um símbolo. Esse símbolozinho aqui, ó.
que é um chapeuzinho, tá? Por exemplo. Esse símbolo aqui não tem em português, é uma vogal que não tem em português. Mas o que nós temos em português parecido com isso é o A com tio, sabe? Quando a gente fala mão, esse é o som muito próximo. Então, ao invés de transcrever usando o fonético internacional, usando o alfabeto internacional, eu transcrevo pelos sons que a gente conhece na nossa língua. Então, toda vez que seria transcrito por um chapeuzinho, eu coloco um A com tio. Então, a gente vai conseguir ler a pronúncia das palavras em inglês usando as nossas letras, como a gente representa elas, o som que a gente conhece das nossas letras. Entendeu? É isso que a gente faz no curso Inglês com Música também. Dia 15, agora vai ter uma aula, né? Dia 15 de agosto. Eu já mandei, inclusive, a transcrição lá da letra da música para vocês tentarem ler. Podem fazer a leitura e mandar para mim. Enfim, essa parte da transcrição fonética amadora, ela facilita muito para quem não conhece o alfabeto fonético internacional. Se tem alunos aqui que já sabem isso, já conhecem, já dominam, aí não é interessante, porque daí está dando um passo atrás, aí está regredindo. Mas eu sou da seguinte opinião: no começo do curso, você tem tanta coisa para aprender, é tanta novidade, é tudo diferente, é vocabulário, é gramática, e eu acho que seria um desperdício de tempo você focar em uma coisa que é lá da ponta, né? Que é uma coisa super técnica, sendo que a gente consegue ter os mesmos resultados usando a transcrição amadora, como eu vou ensinar para vocês, tá? Então, ela é muito útil no começo para vocês decodificarem os sons das palavras em inglês. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Para vocês? Tá, Elaine, até um exemplo que seria prático. Vai. Palavra dinheiro em inglês, né? Uhum. Cansa de... O pessoal fala é money, money, money. Eu conheço como assim, acho que até esse exemplo que você deu do A com Aham, tio. vou até abrir Eu, aqui porque eu vou fazer a transcrição dessa palavra para mostrar. Bom exemplo, Marcos. eu pronuncio assim, money, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês o que é a transcrição a partir dessa palavra que o Marcos deu, tá? Vamos pegar um exemplo. Tá aparecendo uma tela branca para vocês? Sim, sim. Tá. Então, gente, acompanhem aqui comigo, ó. O Marcos deu um exemplo aqui da palavra. Ela é escrita dessa forma, tá? Se você for ler igual você lê em português, a tendência é você falar money, né? Porque em português a gente tem para cada letra um som e a gente vai juntando B com A, faz Ba. E em inglês não é assim. Em inglês não tem regra. Faz 20 anos que eu estou procurando a regra, até hoje não achei. Então, o que você tem que fazer? Para cada palavra, você tem que conhecer a pronúncia dela. Esta palavra aqui, então, eu sempre coloco entre barras quando é pronúncia, tá? Aqui, ó, é duas sílabas, né? Ni. Money. Money. É esta a pronúncia. Então, aqui, ó, não é som de E, nem som de I. Não é EI, não é um ditongo, não são dois sons, é um som vogal só. Ni, ni. Tem mais um detalhe, a gente tem que saber qual é a sílaba mais forte. Nesta palavra é a palavra é a sílaba ma. Money. É. Se eu for procurar no dicionário, vocês. Deixa eu abrir o dicionário aqui só para mostrar. Como vai estar aquele chapeuzinho. Lembra que eu falei para vocês do chapeuzinho? Que é representado pelo A com tio? Eu vou pegar aqui. Eu vou mostrar. Tá aparecendo para vocês a tela da internet? Não? Sim, tá. Tá? Ah, que bom. Eu gosto muito de usar o dicionário de Cambridge, né? Aliás, todo o material que eu uso é de Cambridge. Olha aqui, ó. Olha como é que é a pronúncia. Escutem. Money. E olha a representação. Eu não sei se vocês estão enxergando, tá bem pequenininho, ó. Um M, um chapeuzinho, como eu falei, um N e um I. Ó. Acabando a minha bateria.
Só um pouquinho. Vocês estão entendendo o que que eu falei? Uhum. Olha a representação aqui, ó. Um M, um A, um chapeuzinho, né? Um N e um I. Esta é a representação. E no sotaque britânico, Money. 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 tá? Money. Então, o que eu faço com vocês é o seguinte: ao invés de usar o chapeuzinho, a gente vai colocar um A com tio. Uhum. Toda vez que for chapeuzinho, a gente usa A com tio e aí vai dar certo. Então, o que a gente faz é a gente destranscreve, entendeu? A gente destranscreve de um jeito que a gente consegue, qualquer um de vocês vai conseguir ler as palavras, tá? Em inglês. O que que não dá para fazer? Não dá para adivinhar. Ah, a escrita é assim, então eu acho que a pronúncia vai ser. Não dá para achar. Tudo que a gente achar, se der certo, foi coincidência. Não tem regra, sabe? É muito louca essa questão da pronúncia. Então, a gente tem que começar a conhecer as palavras sempre de 3 formas, gente. Primeiro, como é que se escreve. Segundo, como é que se fala. E terceiro, qual é o significado, né? Então, são 3. Money, coloca aqui do lado, dinheiro. E coloca a transcrição junto, tá? Tem mais um detalhe na transcrição. Vocês estão vendo aqui a página da internet, né? Do dicionário. Vocês conseguem enxergar um símbolozinho aqui, ó, que eu salientei ali, tipo um apóstrofo. Dá para enxergar isso? Elaine, faz o seguinte, dá um Ctrl C e joga no PowerPoint. Mas que boa ideia, Marcos. Eu não estou enxergando muito, não. Tá, eu vou dar um Ctrl C. Mas que boa ideia. Ctrl V, tá? Ó, vou pôr até aqui. Então, gente, isso aqui, ó, é o que eu copiei de lá, tá? Deixa eu só dar um espaço. Uhum. Tem o toque, daí fica as coisas. Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Hum. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó, deu agora? Sim. Esse sinalzinho, ele está sempre antes da sílaba tônica. Então, ele me diz que a primeira sílaba da palavra é a tônica. Tá? Mas como isso já é informação demais, gente, já é informação demais, eu já nem uso. Eu coloco aqui, eu faço um sublinhado. Sublinho a sílaba tônica. Porque não adianta colocar acento, né? Às vezes a gente vai colocar um acento para dizer que é e que não é e, mas não quer dizer que aquele é seja tônico em inglês. Tá? Então, eu prefiro fazer assim porque para simplificar para vocês. Então, Elaine, o que eu acho engraçado é o seguinte, né? E eles pronunciam tanto essa expressão na palavra, que nem money, né? uhum. E a maior dificuldade deles, quando falam uma palavra em português que tem tio, eles não conseguem falar. Eu também não entendo isso, Marcos. Às vezes vai falar, por exemplo, mão, vamos supor, mão, é um man, um U. Eles falam Não mal. sei se é por causa, então não sei se é por causa da vogal seguinte, eles falam mal, não conseguem. Realmente. Se eles usassem a transcrição ao contrário, né, do português para o inglês, aí, quem sabe, né? Mas, gente, então, Eu acho o seguinte, sabe? Só uma trocadilho aqui. A mesma dificuldade que a gente tem para aprender a falar inglês, quando eles falam em espanhol, né? E eles não entendem o português. E tem palavras que são parecidas, idênticas. muito, São idênticas, né? E eles não conseguem entender, né? é verdade. Mas sabe que o português tem muito mais fonemas que o espanhol, né? Muito mais. Tanto que os próprios quem fala espanhol, às vezes, tem dificuldade de falar português. Em algumas... Quer ver um exemplo? A palavra aqui, ó, vó e vô, quem fala espanhol não consegue perceber essa diferença. Eles falam as duas, bo, fica bo para as duas. Não sabe a diferença entre o e o, porque não tem Eles um, não entendem. entendeu? Então, gente, de língua para língua tem diferenças, sabe? Tem muitas diferenças. Mas a gente vai começar a puxar um fiozinho aí, um fio da meada, para vocês irem melhorando essa parte. E aí eu quero lembrar o seguinte: tudo que for conversado sobre esse assunto é neste grupo, tá? Lá no outro grupo, que tem outros alunos, não adianta vocês colocarem mensagem lá e tal, porque daí os alunos não estão participando aqui, aí fica confuso. Por isso que vocês estão em vários grupinhos, né? Cada
matéria é um assunto diferente, a gente conversa com quem está naquele grupo. Porque eu sempre faço o convite para todos, né? Mas aí em cada projeto entram alunos diferentes que estão com tempo para aquilo naquele momento e outros não estão, e assim a gente vai. Elaine, Diga, Mônica. então, você falou como se escreve, qual a outra? Como se lê? E o significado. Ok. E o significado. Então, eu vou passando algumas aulas para vocês lá no grupo, para vocês verem antes do dia 20, tá? E mais um detalhe. O projeto está lá no grupo, eu vou só repetir aqui para vocês saberem como é que vai ser. Deixa eu pegar as... Então, assim, até dia 20 de agosto vocês têm que assistir o filme também, mais vezes, eu já comento mais sobre isso. E a gente tem que escolher uma cena para trabalhar, porque aí o filme inteiro vocês vão fazer sozinhos em casa. Daí a gente vai escolher uma cena de 3 minutos e vai focar só nessa cena os nossos estudos, tá? Isso tem que estar escolhido até dia 20. Dia 5 de setembro, nosso primeiro encontro para procurar as pausas na fala. Quando chegar lá, vocês vão saber o que que é isso, tá? Dia 12 de setembro é o segundo encontro para a gente achar a conexão do discurso. O que que é isso? A conexão do discurso é aquilo da musiquinha que eu mandei para vocês. Ondocotô, pondocovô, né? É onde junta as coisas. Que americano faz muito isso, tá? Só que a gente só junta depois que a gente achou a pausa. Primeiro a gente acha a pausa, senão a gente vai correr o risco de juntar coisas que não pertencem ao mesmo grupo e aí não vai fazer sentido. Terceiro Como é que encontro, você dia falou? 19 de setembro, para aprendermos sobre o ritmo da fala, que não é nada do que vocês devem estar pensando, tá? É um termo técnico, a gente vai estudar sobre isso, não é o significado da palavra ritmo na música, tá? É outra coisa. E, a partir disso, quem se sentir confortável para dublar um pedaço da cena ali, uma personagem e tal, a gente vai conversar melhor e vai ter essa opção aí para quem se sentir confiante lá no final. Vocês já viram, né, gente, algum filme nosso dublado lá no canal do YouTube? Já viram, né? Conhece? Tem vários. Todos. Já viu todos, Thierry? Eu todos também. É a Mari que falou? Foi, eu assisti todos. Muito bem, Mari, muito bem. Deixa eu até mostrar uma coisa para vocês, ó, gente. Eu nem costumo falar muito nisso, mas aqui no curso Inglês com Filmes, ó, fazer uma propaganda para o dia que vocês estiverem de férias, com muito tempo sobrando, alguma coisa assim. Aqui embaixo, ó, eu armazeno todos os projetos que já passaram, tá? Então, tem o da Adeline, tem o do Collateral Beauty, tem o desse aqui que foi o último, Selfless. Aliás, todos não. Eu comecei do terceiro, o último para cá. Os primeiros eu não salvei as aulas, sabe? Então, eu não tenho as aulas com os ensaios, mas esses aqui eu tenho. Aí foi colocado tudo aqui, todo o projeto com todas as aulas desenvolvido, com o PDF, com tudo. O dia que você tiver tempo, você pode adquirir um pacotinho aqui, ó, custa R$ 40, alguma coisa assim. E aí você tem todas as aulas salvas ali, com material, com tudo prontinho, tá? Então, se você achar interessante isso que nós vamos fazer, eu aqui com vocês, eu só tenho condição de fazer um filme desse a cada 2 meses. Porque é trabalhoso, né? Depende não do meu tempo, mas do tempo de vocês se dedicarem, estudarem, participarem, né? Então, aqui já tem outros que passaram e ficaram salvos aqui. Quem quiser algum dia ir achar que deve ver, pode adquirir aqui. Tá bom? O que mais? Agora a parte mais interessante, gente. Comentários até aí? A parte mais interessante é o seguinte: eu vou pedir para vocês fazerem coisas que vocês não vão acreditar que tem que fazer, mas tem que fazer, tá? Tem que fazer. Por exemplo, as coisas que eu vou pedir. Vocês têm que ver o filme 3 vezes inteiro, até o dia 20 de agosto. Primeira vez, você pode assistir ele com a legenda em português para você entender o que está acontecendo. Tudo bem, essa é a primeira vez.
Aí você deixa passar uns dias ali. Aí você vai assistir a segunda vez. Presta atenção no que eu estou pedindo, tá? Eu estou pedindo para você assistir o filme com a legenda em inglês. Então, vou repetir. O que que eu estou pedindo? Português, Para legenda em assistir. português. Eu estou pedindo para entender? Não, eu não estou pedindo para você entender. Eu estou pedindo para você fazer isso, tá? Ah, mas não estou entendendo nada. Não importa. Assista, tá? Eu não estou pedindo para você entender. Eu estou pedindo para você assistir com a legenda em inglês. Depois que você já sabe o que está falando nas cenas, tá bom? Por que que isso é importante, gente? Porque você vai começar a entender a velocidade da fala, você vai tentar ler, tentar acompanhar, você vai ver que às vezes é difícil e vai reconhecer muitas palavras que são parecidas com o português, que você nem imaginava. E talvez alguma palavra que você já estudou no curso, você vai ver, ah, mas essa palavra eu aprendi semana passada, você vai encontrar uma palavra lá. Então, é para criar, começar a criar essa bagagem que eu falei para vocês, essa memória auditiva, mas ela tem que ser auditiva, gente, ela não pode ser escrita, sabe? Você tem que assistir o filme com a legenda, com o áudio em inglês e a legenda em inglês, tá? Então, faça isso, não Mas se preocupe em entender, nem escrever nada, nem anotar nada. Só faça isso. E a terceira vez que você vai assistir, você vai tirar a legenda toda e vai assistir o filme inteirinho uma vez, sem nada de legenda. Agora, mais uma vez, repito, eu estou pedindo para entender? Não. Eu não estou pedindo para você entender nada. Eu estou pedindo para você fazer isso, tá? Alguém já fez isso na vida? Alguma vez? Assistiu um filme Eu, boiando ali? Eu quem? Falou? eu, Quem tá? Maribel. Ai, que gente, não aparece para mim todos os rostinhos, sabe? Às vezes alguém fala e eu não tô vendo. Você já É fez? eu. Ah, você mora fora, né, Mari? Você conta pra gente um pouco o que que É, você é horrível. É horrível. Você ir no fica cinema muito lá sem perdida? entender nada. Fico bastante perdida. Você Não dá para pesca umas entender. palavras assim soltas ou não? Sim, eu entendo. Eu consigo entender algumas coisas, né? Mas assistir um filme no cinema é terrível. Terrível. E eu fico Eu, boiando. Eu tô 5 anos nessa vida de ir para lá e voltar e não entendo nada. Mas você desiste, Mari? Você vai no cinema, você para de tentar prestar atenção ou não? Não, não, eu fico e vou, porque vou com os filhos, vou com o neto, aí eu vou nos museus, vou em tudo que tem coisa que eles só falam inglês, eu não entendo nada. Então Mas você já a tem gente faz. o que que é para fazer. Só que dessa vez, por que que é diferente, Mari? Porque você vai ver uma coisa em inglês de algo que você já entendeu primeiro. Você já viu primeiro em português, Sim, você já entendeu. Você não está preocupado em entender. Você está é preocupado verdade. em que o seu cérebro comece a reconhecer que aquilo ali é uma língua, tá? sim, O som vai ficando mais familiar para você. A tua preocupação nessa fase não é entender nada, tá? Você já entendeu a cena, você já entendeu o filme. É só sim, tentar reconhecer sons, reconhecer palavras, algumas palavras soltas. Porém, gente, o filme é longo, né? 1 hora e pouco, 1 hora e meia. Normalmente os filmes têm em torno disso. No montante de tempo que você vai passar fazendo isso, vai ser bom, vai ser bastante. Apesar de serem palavras soltas, mas em torno de 1 hora e meia, vai ser muito produtivo, tá? Oi, E Elaine. pode falar, Mônica. Então, e eu já estou assistindo ele no inglês, porque eu assisti ele todo, né? Então me conta como é que Quando foi a experiência. eu fiz, e agora estou assistindo ele com inglês, né? Então, é igual você falou, a gente já vê a diferença, né? Porque eu já assisti ele, então já entendi, Uhum. né? O que é que eu assisti no filme. Aí, quando eu estou agora assistindo em inglês, tem coisa que, assim, eu fico nem querendo olhar o que está escrito, eu fico olhando a boca, o jeito, a língua. Opa, é essa daí, é dessa forma aí. Que E legal, fico procurando entender, eu tenho entendido algumas palavras soltas, assim, eu tenho entendido. que legal, Mônica, que legal, que legal. Mas assim, gente, esse é o primeiro passo, tá? Esse é o que vocês vão fazer sem mim, sem auxílio. Esse é o que eu estou pedindo para vocês fazerem por conta.
Depois eu vou ajudar vocês a fazerem a transcrição realmente das palavras, tudo. E aí vocês vão ver E, como é diferente do que vocês imaginam que é, tá? então, hoje eu pedi para o marido para colocar lá para mim, lá na televisão, que ele já estava saindo. Eu falei, coloca aí para mim o filme que eu quero ver. Uhum. Aí ele foi e colocou. Falei, não, mas eu quero é no inglês. Aí ele, a legenda também? Tá doida, mulher? Falei sim. Ele falou, vixe. É Foi isso embora, aí. colocou e trabalhar. Ó, Não vocês têm entendeu? dias ainda para brincar muito aí com esse filme, com a legenda e tal, né? Isso que eu tô pedindo para vocês de verem 3 vezes é o mínimo, tá? Se quiserem ver mais, podem ver mais. Inclusive, lá no Plano A, gente, tem uma atividade muito legal que a Elaine tá aí. A Elaine, ela me deu um presentão mês passado. Nossa, fiquei feliz. Tudo isso aí que eu estou falando para vocês fazerem, eu tirei de um livro que eu li na época da faculdade. E aí eu nunca mais achei esse livro para comprar. Só que lá no livro, a autora manda fazer desenho, pintar, colar, papelzinho, fazer um monte de coisa assim trabalhosa. E eu, no plano A e plano B ali, eu simplifiquei um pouco as atividades pela lógica que eu percebi. O que que é importante? O importante é você reconhecer, você imaginar, é a criatividade. Então, eu trouxe atividades mais simples. E uma das coisas que eu acho bem legal é que lá no plano A tem uma parte que é assim: você vai trabalhar com uma cena mais curta ali, de 5 minutos, por exemplo. Aí você vai ver tantas vezes aquela cena. Lá pela sexta vez, mais ou menos, você vai fechar o olho e você vai assistir 1 minuto com o olho fechado e 1 minuto aberto, olhando, né? 1 minuto fechado e 1 minuto aberto. Por que isso, gente? Quando você está com o olho fechado, você começa a lembrar dos gestos que a pessoa está fazendo na hora que ela está falando. Você começa a lembrar da expressão facial. Tudo aquilo começa a criar em você uma memória vinculada com o som que você está escutando. Não sei se é muita loucura isso para vocês que eu estou falando, mas é assim mesmo. E aí tem um outro exercício que é: você vai colocar 1 minuto com o som e 1 minuto no mudo e vai ficar olhando a pessoa mexer a boca no mudo. É isso que a Mônica está falando. Você vai prestar atenção no movimento da boca, na língua, a hora que abre, a hora que fecha, tá? Então, tudo isso aí realmente são coisas muito diferentes da nossa língua, o jeito de falar inglês. Só que essas coisas, gente, elas são mais intuitivas, são coisas que não se explica muito, que o aluno vai percebendo ao longo do tempo, depois de uns anos, aí ele vai ter noção disso. Mas dá para a gente fazer esses exercícios já desde o começo e ter essa noção logo, né? São coisas que não fazem parte muito do ensino, assim, formal, né? É, é mais intuitivo mesmo. Mas as crianças, quando aprendem a falar, elas aprendem tudo isso primeiro. Toda essa parte é primeiro. Elas ficam olhando, né, a gente, o movimento da boca, ficam lá, um ano para conseguir falar a palavra. Então, Elaine, diga. tem um filme, você está falando isso, tem um filme que o bebezinho, ele fica entre o pai e a mãe, e no colo, e o pai e a mãe em pé falando. Ele fica encantado com os gestos da boca, só da boca, ele fica assim, é um aprendizado, né? Porque ele fica olhando quantas vezes a boca da mãe mexe, quantas vezes a boca do pai mexe. É muito legal. É um filme isso, né? Esse filme É mesmo? um filme, na verdade, eu vi num curso que eu fiz sobre desenvolvimento infantil, como que as crianças aprendem, Elas né? observam muito, né? Elas estão observando o tempo todo. Uhum. E o que mais que elas fazem além de observar muito? Elas criam uma bagagem de 1 ano, mais ou menos, de memória auditiva, que aqueles sons elas estão escutando, escutando, escutando o dia inteiro, para depois de 1 ano falar uma palavra, né? E a gente não, como a gente já é adulto, a gente já sabe bastante coisa, já sabe escrever, já sabe os conceitos da linguagem, a gente já pode começar lá da frente. Só que a gente começa um curso de uma língua estrangeira lá na frente e deixa essas coisas de lado, pensando que é uma coisa muito primitiva, muito básica, muito, né? Mas isso faz falta, sabe? Faz falta. Verdade. Não digo no caso de uma língua irmã, por exemplo, você vai aprender espanhol. Espanhol é muito parecido com português. A gente não vai ter Não, verdade. dificuldade, provavelmente.
mas o inglês é muito diferente, tá? Uhum. Linguagem falada. Então, a gente precisa dessas técnicas aí para se dar bem, né? Tanto para escutar quanto para falar, Verdade. tá bom? O que mais? Elaine, só Pode uma falar. pergunta. Na primeira vez para assistir o filme, áudio em inglês, com legenda em inglês, né? Não, a primeira vez em português para você entender. Áudio em inglês, legenda em português. Mas você sabe... Bom, tudo bem, eu só vou Mas falar se aqui você já porque... conhece o filme, tudo bem. Já viu o filme, não tem problema. Não, mas a segunda vez, áudio em inglês, com legenda em inglês. E a Uhum, segunda vez, o áudio em inglês só, né? uhum. Então, Não, o áudio o, sempre em inglês. O áudio sempre em inglês. o problema da legenda em português é que tem muita coisa que se fala que eles escrevem diferente, tá? Sim, Isso daí, uns dubladores aqui do Brasil, inclusive quando dubla o filme em português, a legenda também vem diferente. sim, Nem os exatamente. dubladores sabem perguntar. Mas coisa boba mesmo. Tipo assim, eu pergunto, quantos anos você tem? Eu falo assim, eu tenho 20. Na legenda sai 15. É, Entendeu? eu já vi mesmo, Marcos. Eu Tem não mesmo. quilômetros. Tanto, na legenda sai outra coisa. Nem os dubladores sabem explicar. Mas o que Uhum, eu queria te dizer é o seguinte, no início da aula que você perguntou, né? Na abertura do seriado Friends, o Matthew Perry, ele fala uma frase assim, bem rápido, falar devagar. That is right. Tipo, é isso mesmo. A uhum. tradução seria mais ou menos isso. É isso mesmo? Perguntando, né? Só que, você veja bem, ó, se eu for contrair aqui, eu falo that, a minha boca fecha. Aí você vai falar o right, parece que estou fazendo um bico e abrindo a boca. É na hora de juntar essas palavras, fala, that's right, that's right. É complicado a gente tentar dar uma sequência, né? Eu não sei como é que treina isso, vai treinar um trem Eu desse, né? não entendi qual foi a complicação que você viu nessa frase, Marcos. Essa frase. Não, é o seguinte, o that, That's is, é right. contraído. That's right. Aham. Não, that, That's. is é contraído, né? Eu estou falando porque a velocidade com que ele fala. A minha dificuldade seria falar assim, that is, né? Ó, estou falando is. Quando você vai falar o right, você tem que falar um R caipira, fala assim, right. A sua boca abre totalmente. Uhum. Quer dizer, você vem de uma abertura de boca fechada, quase com uma Ah, boca entendi. bem aberta. Entendi. Entendeu? Marcos, é que Então, assim, você vai falar, eu não sei se eu uso também o that, o T, eu não sei se eu usaria o R, that is right, eu não sei. entendi. Então, Marcos, deixa eu te dar uma Entendeu? noção bem legal sobre isso aí. Entendi o teu ponto. Uma palavra, uma sílaba anterior tem um som muito diferente do som que vem em seguida. É isso que você está falando. E você tem que fazer uma movimentação na boca muito louca, né? Muito. Então, o que acontece é o seguinte: existe uma coisa chamada pronúncia das palavras isoladas, que é o seguinte: como é que se fala carro? Carro. Como é que se fala Né? perto? Perto, né? A palavra isolada, ela tem uma pronúncia. A palavra dentro da frase, ela se molda, ela perde características, as arestas são aparadas um pouquinho e ela fica um pouco mais parecida com Uhum. outras palavras que estão ali, justamente para evitar essa movimentação desnecessária da boca. Porque, assim, tudo na linguagem oral é a lei do menor esforço. Eu vou tentar falar, todo mundo que fala tenta usar menos palavras, tenta ser mais direto, tenta conseguir as coisas falando menos. Ninguém quer ficar gastando palavras, né? Então, o objetivo é menor esforço. Então, as palavras dentro da frase, elas se modificam um pouco, elas perdem sons, elas se juntam, elas se adaptam. E essas características que uma abriu demais a boca, fechou demais, ela acaba ficando um pouquinho mais padrão na hora de falar. Não como se fossem palavras isoladas, entendeu? Por exemplo, se fosse português, eu falo perto de casa, mas a gente fala perto de casa, perto de casa. A palavra perto perdeu sons e juntou com Uhum. perde casa. Entende? Então as palavras se unem, se moldam, perdem sons. Algum som é modificado por causa da palavra que vem antes, por causa da palavra que vem depois. E é justamente isso que nós vamos estudar lá. É bem isso o tema. Você vai mudar um pouco a tua percepção fazendo esse trabalho, tá?
Você vai ver. E o legal é o seguinte, porque eu vou falar coisas, mas não sou eu que estou falando, vocês vão observar nos atores fazendo. E eles fizeram aquele filme, não foi pensando em vocês que iam estudar. Eles estão usando a linguagem natural do jeito que eles falam. Então, tudo que a gente vai observar, por isso que é pesquisa de campo, né, gente? A gente vai observar a linguagem falada como ela é no dia a dia. Tá? Eu só Viu, posso Elaine? garantir para vocês que vai ser incrível, isso que eu posso garantir. Viu, Elaine, esse filme Clique tem até um interessante, que a voz original em inglês do Adam Sandler é horrível, tá? Ela é feia. Vai combinar... Não estou dizendo que eu vou fazer, estou falando que vai combinar. Combinaria com a minha, porque minha voz em áudio também é horrível, parece uma taquara rascada, entendeu? Louco, mano. Tem americano que fala assim, que é melhor você ouvir uma dublagem do que assistir o filme, entendeu? Porque tem Eu não americano, sei, porque eu só gosto de ver em inglês, eu não gosto de ver coisa dublada. você assistir, por exemplo, acho que o Joe Pesci, aquele ator, não sei se você conhece ele, De é mais nome. filme antigo. Meu Deus do céu, tem uns americanos que têm voz, mas a voz do cara é horrível mesmo, tá? Às vezes o cara Ó, fala a na única dublagem. coisa dublada que eu vejo é a dublagem dos meus alunos. Ó, agora levei a pra vocês, hein? Ai, ai, não, tô brincando, gente. Mas Quando você eu vejo entende, né? filme, por exemplo, filme russo, filme polonês, aí eu gosto de ver dublado, porque eu não tenho paciência. Posso só falar um negócio? Quando você assiste, você falou que só assiste filme em inglês, né? Você entende mesmo, não estou desconfiando de nada, tá? Você entende na íntegra cada palavra falada, o sentido dela, Graças a Deus, Marcos, graças a Deus. ou no contexto da conversa, a gente consegue captar mais ou menos o que foi falado. Não, eu entendo na íntegra, porque eu sou uma pessoa muito. Já falei que eu tenho toque, né, gente? Já perceberam aqui. Quando tem uma coisa que eu não entendo, eu vou atrás, eu dou um pause, eu vou pesquisar, eu sou dessas, entendeu? Eu não fico assim, a menos que seja uma coisa que não interessa para mim, né? Mas eu gosto de pesquisar, de saber bem das coisas. Eu sou mais ou menos igual a você. Você conhece uma música acabou de falecer esse tempo atrás, a Olivia Newton-John, né? Sim. Você lembra não era Xanadu, era do filme, daquele filme Embalos de Sábado à Noite, lá, né? Tem uma parte da música, o cara fala assim, tell me more, né? Me diga mais, Tell né? me more. Tell Essa me música. more. Eu passei a vida inteira, quando eu não entendia nada, entendendo que fala Seven Boys. Eu falei, mas o que ela quer dizer com 7 garotos? Aí eu fui com mais recursos, depois eu fui pesquisar, falei, deixa eu ver a letra dessa música, que hoje está muito fácil, né? Falei, Tell Me More, Seven Boys, é triste, né? Então, Marcos, eu fui a minha vida inteira assim, sabe, de pesquisar e deixa eu parar de compartilhar. E muito filme, muita música, muito conteúdo, né? Então, assim, graças a Deus eu sou muito confortável com o meu inglês, sabe? Claro que tem palavras que eu não sei, né? Aparece de repente e tal. Se for irrelevante para o contexto ali da hora, eu deixo passar, mas se eu tiver afim mesmo, eu vou atrás. Eu devo ter toque também, porque estou curioso com tudo. Você, Curioso não, com certeza deve não é ser. que eu estou curioso. É que Ô, você fala alguma coisa. Marcos, Você fala alguma coisa para Marcos, mim, eu vou atrás, só um minutinho, eu vou atrás para pesquisar. Eu Eu sou falei, mas que dessas também, contexto eu sou tem dessas. isso, entendeu? Uma palavra nova, então, eu vou lá. Ó, só para você ter uma ideia, só uma ideia, para não prolongar. Tem uma palavra que todo mundo fala de um jeito e não é o sentido que a pessoa fala. Você já ouviu falar em estadia? Já ouviu falar, né? Sim, sim, sim. Estadia é uma coisa, estada é outra. É verdade, é verdade. Tem uma coisa que é você passar por um lugar e ficar e ir embora, e tem outra coisa que é você permanecer algum tempo no lugar. Então, todo mundo fala estadia. Aí eu falei, não é isso, eu vou Minha mãe sempre pesquisar fala isso. esse exemplo. Você quer ver outro? Só mais uma palavra. Tem gente que fala assim, né, mais as pessoas ignorantes, né? Que às vezes não tem tanto ensino e tal. Tem mulher que fala estrupo, né? Pô, você viu? Menina foi estrupada. Mas a palavra estrupo, ela existe. Ah, é? Tá? Na língua portuguesa, ela existe. O estupro é violência sexual. O estrupo nada mais é que em um certo lugar, uma algazarra, uma barulheira, é um estrupo.
Nossa, agora Mas, eu que fiquei por fora. hã? Eu que fiquei por fora agora dessa. Agora você vai ficar mais abismado, então, porque eu trabalhava com um cara, eu falo, ô, você lembra disso? Você lembra? Eu falo, pô, mas que cara ignorante, mano. Lembra? Tá, Aí você beleza. foi ver e existe. É o mesmo que lembrar. Uhum. Vai na língua portuguesa. Não, tem coisas que se fala às vezes no interior que a palavra realmente existe e a gente julga que não é daquele jeito, né? Verdade, Isso acontece também. Tem alguém verdade. Quem que querendo queria alguma coisa? perguntar para o Marcos aí alguma coisa? Não, eu queria falar para o Marcos que eu estava dando risada, porque eu também eu entendia Seven Boys. Seven Jura? Boys? Tamo junto, meu. Tamo junto. Então, Então era todo mundo, viu? Eu, jura, Tamo gente? até junto. hoje. Ó, mas deixa eu Tamo dar uma junto. explicação para vocês do que eu percebo, então. Você escuta uma coisa e o teu cérebro não entende. O que ele traz? Ele traz a questão da memória auditiva. O que mais parece com algo que eu tenho na minha memória? Seven Boys, né? O teu cérebro traz uma coisa que ele tem na memória. E é por isso que a gente precisa criar memórias auditivas com a língua nova que a gente quer. E não apenas com a escrita, gente, tá? A gente precisa vincular aquela escrita com o som correto daquela palavra. E dentro das frases ainda onde elas se transformam. Então, assim, é uma coisa complicadíssima de se fazer, mas o cérebro de vocês ele vai se ajeitar, vai se adaptar. E é por esse motivo que a gente precisa dessa confusão no começo, dessa imersão aí, É, tantas vezes, com legenda, sem legenda. O cérebro de vocês precisa sentir uma certa bagunça e um desconforto para ele se ajeitar, para ele se organizar e entender as coisas do jeitinho que cada um de vocês vai entender de um jeito. Eu vou tentar Ô, explicar Elaine, as coisas, mas cada um vai entender como a pessoa funciona. mas sabe o que eu percebo? Que tem algumas situações que eu entendo melhor. Porque às vezes, se é uma pessoa dando uma entrevista, ela fala mais pausadamente, e música não, né? É, Eles já vão. então, algumas Então, coisas que podem contribuir ou atrapalhar para a compreensão. Primeiro, o contexto. Se você está entendendo que a pessoa está falando da família dela, da vida dela, se você tem uma noção do uhum, contexto, do que foi perguntado, pronto, aquilo que ela vai falar já vai ser mais fácil. uhum, O sotaque da pessoa, ser mais familiar para você, né? uhum, Você vai entender mais fácil. Se você já viu verdade. atores, por exemplo, os atores do Friends. Eu vi tanto na minha vida que quando eu vejo esses atores em qualquer lugar, falando outras coisas, no Instagram, coisa assim, para mim, essas pessoas parecem que estão falando português, de tão familiar que é, sabe? Eu nem percebo que é inglês. Algumas coisas que eu... Uhum, às vezes eu coisa eu nem sei se está em inglês ou em português. Eu estou vendo ali. E de repente aparece algum ator com um sotaque muito estranho, aí opa, tem que prestar atenção agora, né? Mudou o jeito. Então, o contexto, a familiaridade da voz, né, da pessoa, se a pessoa tem um jeito de falar mais rápido, mais lento também, que a Neurici comentou. Gente, são tantas variáveis na linguagem oral, tantas. uhum, Tem um verdade. padrãozinho, não tem uma receita, né? É diferente do livro, que tá tudo mastigadinho para você, explicadinho, entendeu? Mas é por isso que a gente precisa fazer as duas coisas. Não é só uma e nem só outra. A gente precisa, né, de tudo. Uhum. Ô, Elaine, deixa eu falar só uma coisa que eu falo demais. É a última vez, não falo Eu vou mais, tá? cobrar hora extra de você. Beleza. Pode cobrar aí, vai adicionando aí. Ó, eu só tenho uma coisa, tá falando de inglês, né, na música, eu só tenho um problema que eu vejo isso muito em música só, tá? De verbos, tipo to go, gonna, to want, wanna. Aí eu fico pensando, será que isso daí é um inglês coloquial? Tipo assim, se eu fosse escrever uma redação em inglês, eu já não poderia usar isso. Não. Né? E por que usa isso? Ah, não sei. Qual que é a Boa finalidade? pergunta, boa pergunta. É uma linguagem Só em coloquial, música. assim, é igual a gente faz no WhatsApp, né? A gente coloca beleza, a gente põe um B, um L e um Z, né? Seria isso, uma abreviação, mas na linguagem informal. Mas é boa pergunta, porque eles realmente escrevem no dia a dia essas palavras, mas não em documentos, por exemplo, né? É, Então, é um conceito diferente do que a gente tem.
É que se a gente for escrever, por exemplo, uma poesia, alguma coisa, alguma música, ela te permite você fazer isso, né? Uhum. Permite usar aquelas palavras assim. Mas o que o Marcos Aí, falou é o contrário no inglês, porque eles usam em música e também usam no dia a dia, né? A palavra é escrita mesmo, wanna, né? Gonna se escreve e não é errado, só que não é formal. Então, é diferente, né, do que a gente usa na nossa língua. Mas é isso aí, gente. Deu para esclarecer um pouco para vocês aí sobre o que nós vamos fazer. Não fiquem ansiosos, não esperem entender tudo na primeira vez, sabe? Vão assim com calma. Cada um de vocês vai entender no seu tempo, no seu ritmo, não precisa ninguém se comparar com ninguém. Sintam assim o prazer em fazer essas atividades e saibam que vai demorar 2 meses para a gente chegar numa conclusão ali. Cada semana a gente vai incluir uma informação nova e vai trabalhar com aquela informação. Vai incluir uma informação nova e vai trabalhar em cima daquilo, vai praticar. Então, ao final das 4 semanas lá em setembro, vocês vão perceber uma diferença imensa na maneira como vocês escutam o inglês hoje, né? Mas é uma construção gradativa. Eu vou dando passo a passo para vocês. Por isso que eu peço para vocês já fazerem essas coisas que eu estou pedindo antes do dia 20 para a gente seguir unânime, né? Dali, todo mundo junto, do dia 20 para frente. Então, o que que eu estou pedindo? Assistir o filme lá pelo menos 3 vezes das formas que eu falei e alguns vídeos que são aulas da parte teórica que eu vou pôr já para vocês ali no grupo. Ponho daqui a pouco já. Vão assistindo devagar, tá? Não tem pressa. Vocês têm até dia 20 para fazer tudo isso. E comentários, gente, sobre o filme, qualquer coisa, pode pôr lá naquele grupo, tá? Fiquem à vontade para falar o que vocês querem. Eu só tenho uma coisa que eu aprendo muito com filme, é expressões, tá? Ah, sim. Por exemplo, um dia eu estava ouvindo o cara falou deadline. Eu falei, pô, mas deadline? Eu falei, deadline? Eu falei, zona da morte, linha da morte, o que é isso? Aí, no contexto da história, eu fui entender que o cara tinha que cumprir um prazo final lá, o prazo final para entregar alguma coisa, e isso daí é deadline. Então, eu falei, pô, quer dizer, não tem nada a ver. Como você disse para mim, a língua está lá desde quando, né? Sim. A gente está criticando aqui, mas a língua está lá desde quando, né? Por exemplo, não é crítica da língua, mas você pega e fala assim, ó, que a língua nossa, portuguesa, ela é rica, né? Sim, claro. Realmente é uma língua rica. Eu não sei como é que eu consideraria a língua americana, né? Porque a impressão que a gente tem é o seguinte, o cara falou, como é que a gente vai falar calçada em inglês? Ah, vamos lá, o cara tá andando de lado mesmo, aí coloca sidewalk. Você entendeu a minha... A impressão, né, que Mas dá, a que língua... repete muito as palavras, né, mas ela é rica também, Marcos. Na verdade, o inglês tem mais vocabulário que o português, tá? E eu percebi também que eu não sei se tem algumas palavras em francês que às vezes recai na língua norte-americana. Entrou. Francês. Uhum. Tem palavras que entraram no inglês. E é pronunciado, né, francês, e faz parte do vocabulário americano também. Né? Sim, tem, por exemplo, a palavra fiancé, né, que é noivo, noiva. Inclusive mantém o acento, tá? Se vocês encontrarem alguma palavra com acento em inglês, é porque ela veio do francês. Tem a palavra bra, né, que é sutiã, veio do francês. Assim como em português também tem, né? A gente tem abajur, lingerie, né? Bijuteria. As palavras vieram do francês. Ixi, a nossa língua tem influência do árabe, né? Do francês, de tantas outras línguas, do inglês agora mais recente, tantas palavras, né? Isso aí, gente. Uma mistura. O brasileiro aqui ele acaba inventando palavras aqui e acaba sendo uma linguagem coloquial. Você fala, mas escrever numa redação deletar. Já ficou, né? Já é uma palavra que está aqui no Brasil. Já. Mas o que é deletar? Delete, né? Não sei como é que pronuncia em inglês. Delete, sei lá. Delete. Então, né? E aquela brincadeira que eu vou fazer com o pessoal, que você fala um negócio aqui, né? No Brasil, o cara fala outdoor, né? Só tá brincando com outdoor, né? O que é outdoor? Você vai falar, lá no inglês existe a palavra outdoor, mas é algo de você sair de casa, eu não sei. Sim, é quando você está num ambiente aberto, né? Que não tem telhado, não tem parede. É isso mesmo. Tipo assim,
sair fora, né? Mais ou menos aí. E Uhum. lá no americano, você vai falar outdoor. Se você falar outdoor lá, o cara não vai entender nada. Porque lá acho que é billboard, né? Billboard. Se não me engano. É que nem até a brincadeira do shopping, né? Eu não lembro como que é shopping nos Estados Unidos. Mas Mall. Mall, é isso mesmo. Então, quer dizer, a gente, né? Se você for Porque daí você tem comprar que entender assim, por que a palavra virou uma coisa em português, como que ela veio, né? Então precisa realmente se dedicar um pouquinho a estudar e entender as coisas, não é tão fácil assim, né? Não é tudo por milagre, entendeu? A gente precisa de um pouco de dedicação, curiosidade, né? Ir atrás das informações, né? Porque não é fácil igual a publicidade mostra. Ai, venha, aprenda inglês rapidinho aqui, um curso rapidinho, falando tudo. Não é assim, gente. Tudo tem que ter estudo, tudo tem que ter dedicação, tem que ter pesquisa, tem que ter conhecimento, material bom, né? Um dia um cara estava vendendo curso já há algum tempo, eu até conheço o cara e tal, e ele deu a seguinte propaganda: fale inglês fluente em 7 meses. Bem, né? Depois você vai entender lá direitinho, explicar o porquê que ele está falando isso. Que você faz um curso de inglês no FISC, ou no IASE, de algum curso assim, geralmente são 2 aulas semanais. Uhum. E que se você fizer o curso todo dia, esses 4 anos, 5 anos, vai se tornar 7 meses. Cara, mas aí entra aquele fato da disciplina da gente, né? Da entrega nos estudos, né? A Porque também urgência não adianta. também, né? Quanto que vale, né? Tem gente que tem pressa para aprender, porque vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa que tem aquele prazo. Mas tem gente que está estudando no seu ritmo, a pessoa não precisa saber daqui a 6 meses, ela pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, cada um com a sua urgência, com o seu propósito também. Né? Qual é o preço que você paga para aprender em 6 curso meses? assim, Está disposto? Então, vai lá. É assim. Sim. É que tem curso específico, não sei se você, acho que eu vi aí na galeria, lá parece que eu vi. Inglês para viagem, né? Por exemplo, você... É um e-book, na verdade, aquilo ali. Hã? É um e-book, não é um curso. Ah, tá. Não, fala assim, você chegar lá e você não quer ser grosso, né, na maneira de falar com o americano, né? É o famoso assim, você quer tomar um café, né? Você saber como pedir, não sei se você vai usar um please, ou né? Que nem o can you help já é um padrão, né? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Porque você está sendo educado, né? Sim. Né? Então, o inglês para viagem é muito isso. Como que eu chego lá? Como é que eu vou pedir um café? Ah, como eu vou pedir a conta? Tá? Exatamente. Número eu entendo razoavelmente, número. Mas como é que ele vai falar isso em dólar? Né? É isso aí, Marcos. Muito bem. Deixa eu ver quem que está escrevendo no chat aqui. Sou eu. Você está aí É que ainda? eu vou precisar sair. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. A gente já está encerrando aqui também, gente. É só assim, eu queria essa reunião com vocês para vocês realmente ficarem mais à vontade e eu falei algumas coisas aqui, acho que a mais importante delas é não se preocupem em entender nesse primeiro momento, mas façam o que eu estou pedindo, tá? É importante fazer. A compreensão ela vai ser diferente para cada um, no nível em que cada um está, no momento que está e na competência de cada um também, né? Na capacidade de cada um. Mas se vocês não fizerem, você está lá assistindo o filme, na metade, isso aqui não vai adiantar nada, e você abandonar, não ache que daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando você souber mais inglês, vai ser mais fácil assistir um filme. Não vai ser mais fácil do que é hoje. O inglês pode melhorar muito, vai continuar sendo difícil. Então, difícil por difícil, faça já que você não tem noção mesmo da dificuldade, faz ali e você vai perceber a diferença, tá? Pode acreditar. Tá certo, meus queridos? Então, assim, uma coisa importantíssima que eu queria falar agora, então prestem atenção. Quando vocês estiverem assistindo o filme, já vão pensando numa cena bem legal, tá? Já anota aí do lado, puxa, essa cena aqui foi muito bacana, acho que
Vou sugerir aqui uma cena de... Ou pode ser 3 cenas de 1 minuto, ou uma cena de 2 minutos e uma de... né? Que somando tudo dê 3 minutos no total, porque se passar disso a gente não dá conta. É muita coisa, tá? Então, assim, que no total a gente encontre um conteúdo de 3 minutos. Aí cada um sugere um pedacinho, a gente faz uma montagem ali do filme. Tá bom? Tenham isso em mente. Vamos selecionar uma cena já. Uma dúvida em relação a isso daí. Tipo, se eu tenho uma fala com... Estou falando com outro ator lá, né? Vamos supor, eu falo a primeira... Vamos supor que eu estou perguntando, o cara responde, faz outra pergunta, eu respondo. Teria que gravar cada pedacinho desse separado. Isso. E na edição você junta. Aham. Ah, tá. Porque se entrar numa conversação formal, aí cumprir. Cada frase separada. É isso mesmo. Ah, tá. Entendi. Tá? Só que Mas aqui aí a o gente lance, vai pegar o tom de voz, a gente vai pegar a entonação da frase, e a gente vai esmiuçar essas falas, tá? Você sabe qual que é o treinamento para ser ator, né? O primeiro Não. treinamento, vou te falar qual que é. É você ser ridículo, fazer coisas idiotas. Porque a gente vê muita cena de novela e filme, você fala, olha, mas que, principalmente novela brasileira, mas que idiotice de cena, tá? Então, tipo assim, vou dar um exemplo assim, bem rápido. O cara tá... O Superman tá voando, de repente ele para retinho no chão, né? Com aquele gesto tradicional de botar a mãozinha no chão, tá. Quer dizer, na realidade, tem uma coisa que foi editada lá atrás, que foi feita com um monte de trabalho do caramba e tal. A única coisa que ele fez, ele parou no chão. Pô, fala pra verdade, é uma coisa ridícula. Exatamente, exatamente. E vocês aí nas nossas aulas, vocês não podem ter vergonha um do outro, né, gente? Vocês têm que, assim, não existe dúvida pequena, não existe pergunta boba, não existe. Tem que perguntar realmente tudo que precisar, né? Tem que extrair informações e aprender mesmo, sabe? Então, não pode ficar com vergonha, não pode ficar na dúvida. Tá bom? Sim, senhora. Aguardo vocês todos lá no dia 20, então, para a gente começar nosso estudo mais formal ali, mas já vou passar algumas atividades, então, para vocês, alguns vídeos lá para vocês irem vendo, irem vendo. Na medida que for assistindo e achar difícil demais, comenta ali no grupo com a gente, tá? A gente vai esclarecendo alguma coisinha por ali, a princípio, mas esses primeiros vídeos, eles são bem fáceis. Tudo que você falou para a gente fazer, você vai colocar lá no grupo para a gente do YouTube? Vou. Para facilitar para vocês. Então tá bom. Acho que eu vou colocar tudo de uma vez, né, gente? Aí vocês se organizam assim, eu tenho 4 vídeos para assistir. Aí cada um pensa que dia que vai fazer, melhor, né? Então eu já vou colocar tudo junto, tá? Aí vocês se organizam e dia 20 a gente começa, não com esses conteúdos, com outros daí. Eu vou passar outras coisas. Esse é só para preparar vocês, tá? Para o que virá. Beleza. Beijão, meu povo. Até dia 20, então. Bye, bye. Bye, bye. See you. Bye, bye. Good evening. Good evening.